Professora, eu fiz minha maquete da minha casa, da sala. Tem a televisão, a porta, o sofá, tapete e o vaso de flor. E minha planta baixa tem quadro de foto, tapete, o sofá, a porta, televisão e o vaso de flor. Olá, turminha! Vocês viram o vídeo aí que o nosso amiguinho mandou? Olha, fiquei muito feliz com o vídeo. Sinal que vocês estão prestando atenção na aula. Fico muito feliz, tá? E a gente tenta, na medida do possível, sanar essas dificuldades, né? Então, muito bom. Parabéns, viu? E fica aí a sugestão para quem quiser fazer a maquete, tá? Como o nosso amiguinho, depois me manda o vídeo, tá? Então vamos lá para mais uma aulinha. Sexta-feira, dia 12 de junho de 2020, rotina do dia. Hoje nós vamos fazer 10 páginas, mas são páginas super fáceis, que a maioria é leitura, né? E tem alguns vídeos aí no meio do caminho, tá? E nós temos a especialista, que é a tia Soninha. Lembrando, me mande a aula de quarta-feira hoje. E essa aulinha de hoje não precisa me mandar, tá? Hoje, pode me mandar segunda-feira, tudo bem? Porque é bastante coisa e no final do vídeo tem uma sugestão de atividade aí em casa, tá bom? É uma atividade que nós faríamos lá na escola, mas infelizmente não dá, então eu deixo a sugestão para vocês fazerem aí em casa, tá? Então, a aula de hoje é para mandar só segunda-feira, tá? Vocês têm aí hoje, sábado e domingo para fazer. Combinado? Então, vamos lá, abrindo a página, na apostila, na página 50, e antes copiar a rotina no caderno, tá bom? Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem!
Relembraram, crianças, sobre os sólidos geométricos que vocês viram lá no primeiro ano, lá no vídeo? Então, vamos lá pegar a apostila, módulo 12, as formas espaciais e planas, página 50. Número 1. Você já ouviu falar em Oscar Niemeyer? 2. Sabe por que ele ficou famoso? 3. Que conhecimentos da matemática ele dominava para produzir suas obras? Olha aqui, ó. Aqui nós temos Centro Cultural Oscar Niemeyer, que fica lá em Goiânia. Aqui nós temos o Museu do Parque Ibirapuera, em São Paulo. E em Brasília, ó, Palácio do Planalto. Olha aqui, ele gostava muito, ó, de formas geométricas, curvas, ó. Ele adorava desenhar, tá vendo, ó? Que é meio semicírculo. Vamos lá para a página 51, os sólidos geométricos. Aqui, ó. Página 51. Você já reparou à sua volta como estamos cercados por formas geométricas? Essas formas inspiraram o arquiteto Oscar Niemeyer a revolucionar a arquitetura. Ele inovou usando formas geométricas em suas obras. Além das obras da página anterior, você talvez já tenha visto ou ouvido falar de outras, como o Edifício Copan, em São Paulo, e a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Aqui, ó, Oscar Niemeyer, ele morreu em dezembro de 2012, viu, crianças? Foi dezembro, acho que foi dia 5 que ele morreu. Foi um dos maiores representantes da arquitetura moderna, não só do Brasil, mas mundial. Foi ele quem planejou vários edifícios em Brasília, a capital do Brasil. Produziu mais de 600 obras pelo mundo, além de misturar diferentes materiais em suas obras, como concreto e vidro. Ele também combinava as formas geométricas curvas e em estilo próprio. Olha só como uma coisa liga a outra, né? Esse material do ângulo. Falamos disso em ciências, sobre os materiais. Legal, né? Vamos relembrar. Vamos retomar alguns conceitos sobre formas geométricas e explorar os sólidos geométricos, que você já conheceu no primeiro ano. Você lembra desses sólidos geométricos? Olha só, vocês se lembram? Ó, nós vimos lá no vídeo alguns sólidos geométricos, certo? Para fazer a próxima página, nós vamos ver mais um vídeo para relembrarmos dos poliedros e dos não poliedros. Ó, deixa eu só dar uma prévia aqui para vocês. Os não poliedros, a gente pode chamar eles de corpos redondos, aqueles que rolam, certo? E os poliedros são aqueles que têm faces, arestas e vértices, aqueles que têm figuras planas, onde se eu colocar um sólido desse numa folha, eu posso desenhar uma face, certo? Ah, professora, mas o cilindro tem uma face, que é um círculo. O cone também tem uma face, que é um círculo. Mas são sólidos geométricos que rolam, tá? Se a gente colocar, por exemplo, isso aqui chama cubo, lembraram? Se eu colocar um cubo, ele vai rolar? Não, porque ele tem linhas retas, tá bom? Então, vamos lá assistir para a gente poder fazer a página 52.
Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre os sólidos geométricos. Só que para vocês entenderem sobre sólidos geométricos, não tem como eu falar para vocês antes de relembrar sobre as figuras planas. As figuras planas mais conhecidas, né? Nós temos aqui o quadrado, quadrilátero, retângulo, que também é um quadrilátero. Nós temos o hexágono, nós temos o círculo, nós temos o triângulo, nós temos o pentágono, né? Então, são figuras planas. Por que eu não tenho como falar de sólidos geométricos sem falar de figuras planas? Porque eu preciso que vocês entendam a diferença de uma figura plana para um sólido geométrico. A figura plana é a figura que eu tenho duas dimensões, tá? Ó, comprimento, largura, tá? E o sólido geométrico, olha a diferença do retângulo em relação ao paralelepípedo. Ó, olha a diferença. O sólido geométrico, ele tem 3 dimensões, tá? Eu tenho comprimento, largura e profundidade, tá? Então, eu tenho uma profundidade, eu consigo ver 3 dimensões, tá? Comprimento, largura e altura do sólido geométrico, ó, tá? É a mesma coisa quando a gente vai no cinema assistir um filme 3D. Tudo parece mais real, por quê? Porque é levado em consideração a profundidade dos objetos, tá? Então, quando eu falo de sólidos geométricos, eu estou falando das 3 dimensões. Eu tenho o paralelepípedo, eu tenho a pirâmide, ó, as duas são pirâmides. Eu tenho o cone, eu tenho o prisma, eu tenho o mais conhecido de todos, que é o cubo, o cilindro, ó. Eu tenho uma outra pirâmide aqui, ó. Ah, mas todas são pirâmides? Todas essas 3? Sim. Como que eu sei, ó? As faces se encontram aqui, ó, em um mesmo vértice, ó, forma uma pontinha aqui em cima. Só que essa pirâmide aqui, ela tem a base triangular. Essa pirâmide aqui, ó, ela tem a base quadrada. Essa pirâmide aqui, ó, ela tem a base hexagonal, certo? E qual a diferença de uma pirâmide para um prisma? Ó, isso daqui é um prisma. O paralelepípedo também pode ser considerado um prisma. Ó, a base dele, a parte de baixo, é exatamente igual à de cima. E as faces, ó, são figuras planas. Ó, as faces aqui são retangulares, ó. A parte de baixo igual à parte de cima. E as faces laterais são retangulares, certo? Então, esses são os sólidos geométricos mais conhecidos. Ah, faltou um aqui, ó, não consegui confeccionar, mas eu trouxe um exemplo para vocês. A esfera também é um sólido geométrico, certo? Então, tem aqui pelo menos os que nós vamos mais utilizar no nosso livro, tá? São esses sólidos aqui, tá? Gravando o nomezinho de cada um deles, para poder não se perder depois, tá? E esses sólidos geométricos, eles apresentam uma diferença, tá? Qual a diferença entre eles? Qual a classificação deles? Como que eu posso classificá-los? Entre os sólidos que rolam e os que não rolam. Aqueles que rolam, ó, a esfera rola. O cilindro, ele pode rolar. O cone, ele pode rolar, tá? Se eu soltar, ele rola. Então, esses 3 aqui, eu chamo de corpo redondo. São aqueles que podem rolar, tá? Então, nesse grupo aqui que eu já colocou para vocês, nós temos esses 3 como corpo redondo. E o restante, aqueles que não rodam, que não rolam, eles são os chamados poliedros, tá? Então, o que eu posso dizer sobre os poliedros? Os poliedros têm muitas faces. Essas faces, elas são todas figuras planas, ó. Quadrado, retângulo, tá? Triângulo, ó, hexágono,
triângulo, tá? As faces do poliedro, elas são sempre figuras planas. Ó, já aqui, por exemplo, a esfera. A esfera que é um corpo redondo, eu não tenho figura plana aqui, tá? Bom, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. E eu acho que é só isso, tá? Então, em resumo, os corpos redondos têm partes que não são figuras planas, ó. Aqui, por exemplo, ela tá circular, então é um corpo redondo. Ela rola, tá? E os poliedros que não rolam. Todos esses são sólidos geométricos, tá? Bom, espero ter ajudado, espero que vocês entendam, tá? Se não entender, se ficar com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo para vocês, tá? E beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau. Então, pessoal, como nós vimos no vídeo, existem dois grupos, dos poliedros e não poliedros, que são aqueles corpos redondos que podem rolar, ok? Aqui nós levaríamos materiais reciclados para a gente classificar, mas infelizmente não deu. Você já recebeu algumas classificações dos sólidos geométricos. Entre elas, fez uma classificação em que organizou os sólidos em dois grupos, os poliedros e os não poliedros. Agora vamos registrar uma classificação representando-os nos quadros. Siga as orientações do professor para realizar as diferentes classificações dos sólidos geométricos. Aqui embaixo é muito importante, então eu gostaria que vocês grifassem. Tudo bem? Tanto os poliedros como não poliedros são formas geométricas espaciais, correto? Então, aqui vocês vão desenhar os poliedros e os não poliedros, que nós chamamos também de corpos redondos, né? Nós vimos também as laterais, as faces, né, naquele vídeo dos poliedros, onde a professora lá colocou o sólido numa folha e desenhou uma das partes, uma dos lados, uma das faces, ok? Exercícios, página 53. Kelvin Seibert é um artista de Nova York. Seu hobby é construir castelos de areia. Veja uma de suas obras. As formas representadas nessa obra se parecem com quais sólidos, crianças? Este castelo aqui, ó, de areia, com quais sólidos que nós vimos aqui, lembram aqui nessa imagem? Ok? Pausem o vídeo e nós vamos fazer as correções. Então, aqui, esses são os poliedros. E esses aqui são os corpos redondos, os não poliedros. Tudo bem? Bom, aqui, gente, aparece muita pirâmide, muito prisma, né? Aqui lembra até um paralelepípedo, certo? Aqui é uma resposta individual, eu só coloquei uma sugestão. É uma resposta pessoal. Tudo bem? Número 2, página 54. Esta é uma obra de Hélio Oiticica, que se encontra no Museu Inhotim, em Minas Gerais. Pergunta: qual é a forma de sólido geométrico que predomina nessa obra? O que mais aparece aqui nessa obra? Qual sólido geométrico? Coloquem a resposta. 3. Na escultura abaixo, quais são as representações de sólidos geométricos que você identifica? De cara aqui, ó, já estou vendo uma esfera, um cubo e um paralelepípedo. De cara, né? Já dá pra gente ver, né? Então, coloquem aí.
Número 4, crianças, da página 55, infelizmente, nós vamos ter que identificar objetos da sala de vocês, da casa, tá? Que lembra os sólidos geométricos indicados abaixo. O que lembra aí na casa de vocês? Um paralelepípedo, um cilindro, uma esfera e um prisma. O prisma a gente lembra muito uma barraca, né, crianças? Ele é diferente da pirâmide, hein? Prestem atenção. Ok? Nosso próximo vídeo vai ser para fazer as páginas 56 e 57. Apesar que o vídeo anterior serve muito para a página 57, onde nós vamos desenhar um dos lados dos sólidos geométricos. Tá bom? Esse número 4 aqui, crianças, tem um igualzinho na tarefa de casa. Então, aqui eu sugiro que vocês escolham um cômodo e lá na tarefa de casa outro cômodo. Pausem o vídeo para a gente fazer a correção. Já fizeram? Então, vamos corrigir. Aqui, como a professora tinha falado, qual é o sólido geométrico que mais predomina? Paralelepípedo. E aqui, como a gente já tinha identificado, cubo, paralelepípedo e esfera. As demais peças também são sólidos geométricos, mas não têm nomes específicos. Certo? Aqui era uma resposta pessoal. Olá! Hoje vamos aprender sobre faces, arestas e vértices. Face é a superfície plana de um sólido geométrico, ou seja, é a mesma coisa que lado. Cada lado de um sólido geométrico é uma face. O cubo, por exemplo, tem 6 faces. Para saber quantas faces tem um sólido geométrico, basta contar todos os seus lados. Cada face de um cubo tem a forma plana de um quadrado. Arestas são segmentos de reta que unem uma face à outra. Está vendo essas linhas? Então, estas são as arestas. O cubo tem 12 arestas. E vértices são os pontos de encontros das arestas. Olhe bem, cada quina dessa, onde as arestas se encontram, são chamadas de vértices. O cubo tem 8 vértices. Então, resumindo, faces é a mesma coisa que lado. Arestas são as retas, ou seja, as linhas. E vértices são os encontros das arestas, as quinas, ok? Paralelepípedo. Todas as suas faces têm a forma de retângulos, sendo que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A pirâmide quadrangular tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. É quadrangular pois sua base tem forma quadrada. A esfera tem uma superfície curva e não tem face, vértice nem arestas. Existem outros sólidos geométricos que você, sabendo identificar o conceito do que é face, aresta e vértice, irá conseguir calcular sem dificuldade. Vamos retomar outra vez para fixar. O que são faces? Isso mesmo, faces são os lados. O que são arestas? Isso mesmo, as arestas são segmentos de reta que unem as faces, essas linhas. O que são vértices? Vértices são os pontos de encontro das arestas, as quinas.
sabe o que são vértices, arestas e faces? Bom, vértices, galera, vértices são cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, olha o cubo. Quantos pontinhos que ele tem? Observe a figura. Um cubo tem 8 pontinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os vértices são sempre as pontas, galera. Beleza? O que são as arestas? Bom, as arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? Ah, e quantas faces? Bom, as faces são os lados da figura geométrica. Então, vamos contar quantos lados tem um cubo? Simples, né? Pessoal, então abram aí na página 56, como vocês viram lá no vídeo, sobre faces, arestas e vértices, certo? Os poliedros e seus elementos. Agora você vai trabalhar com os poliedros, lembrando que os poliedros são aqueles que não rolam, disponibilizados pelo professor, e aprender a identificar seus elementos. Todo poliedro é formado por faces, arestas e vértices. Então, vocês vão grifar essa parte aqui, ó. Então, todo poliedro, é muito importante essa frase, tá, crianças? É formado por faces, arestas e vértices. Como vocês viram lá no vídeo, o vértice é essa pontinha aqui, ó. Vendo essa bolinha? A face é os lados, vendo? E a aresta é essa linha. Aqui tá bem especificado, ó. Certo? Aí aqui vocês farão a contagem da face, da aresta, que é a linha, e do vértice, que é o encontro das duas arestas, que é a pontinha, tá bom? Aqui nessa página, crianças, 57, nós iríamos fazer os sólidos geométricos para a identificação de faces, arestas e vértices, usando o palito de dente e a massinha, tá? Mas no vídeo que eu vou colocar por último aqui para vocês, a escola fez com canudinho. Achei uma boa também para o próximo ano pensar em fazer com canudinho, né? Ou o palito de dente também dá certo. Achei legal. Então aqui vocês façam. Pode fazer a contagem do número de faces, de arestas e de vértices, tá? Aqui na página 57, o nosso primeiro vídeo falou sobre as figuras planas, que são as faces dos poliedros, certo? O poliedro, o paralelepípedo, uma das faces é retangular, do cubo, uma das faces é um quadrado. O prisma, eu tenho uma face, que é um triângulo, um quadrado e um retângulo. A pirâmide de base triangular, todas as faces é triângulo, tá? De base quadrada, o próprio nome já diz, ele tem uma base quadrada, ele tem um lado, uma face quadrada, o resto é triângulo. Então, se eu colocasse o meu sólido em uma folha e desenhasse um dos lados, sairia essas formas, tá? Use a folha de sulfite disponibilizada pelo professor
Apoie os poliedros sobre a folha e contorne. A gente vai fazer aqui na apostila mesmo, tá? A gente não tá lá na sala. Contorne a face que ficar apoiada. Proceda da mesma maneira para todas as faces diferentes. Você obterá algumas formas geométricas planas, como formas geométricas planas, como você já viu no primeiro ano. Então, apenas uma retomada de conteúdo, tá? Agora, represente-as na malha pontilhada, colorindo o interior de cada uma delas. Depois escreva o nome dessas formas, certo? Pausem o vídeo, façam esse e as figuras planas aqui. Podem olhar esses sólidos, tá, crianças? Ó. E desenhar uma das, ok? Olha lá, percebam só um detalhe, que o paralelepípedo e o cubo, ele tem faces, arestas e vértices iguais, certo? Então, eu tenho 6 faces do paralelepípedo, 6 do cubo, 5 do prisma, 4 da pirâmide, 5 da pirâmide quadrada. Arestas, paralelepípedo 12, cubo 12, 9 do prisma, 6 da pirâmide triangular, 8 da pirâmide quadrada. Paralelepípedo, vértices 8, cubo 8, prisma 6, pirâmide 3, pirâmide de base quadrada 5, ok? Aqui eu tenho a figura plana, pode ser do cilindro, tá? Um círculo. Do cubo pode ser quadrado. Podia ser até da pirâmide aqui de base quadrada, esse quadrado, né? Este retângulo pode vir do paralelepípedo, pode vir do prisma, tá? Retângulo. O triângulo pode vir das pirâmides, pode vir também do prisma, que ele tem uma face triangular. Correto? Não esqueçam de escrever o nome e pintar dentro da imagem, tá? Tarefa de casa, páginas 58 e 59. Veja a forma de alguns objetos. Nós vamos fazer letra A, B, C e D. Contorne de azul o objeto que tem forma de paralelepípedo. Qual objeto que tem forma de paralelepípedo aqui, crianças? Isso, essa caixa. De laranja, ixi, não tenho laranja aqui. Vou contornar de amarelo, tá, criança? Porque aqui não tá me dando a opção do laranja. De laranja, um cilindro, aquele que rola, não poliedro. De vermelho, a pirâmide. O que vocês acham que é a pirâmide? Esse ou esse aqui? Aquele que tem um vértice aqui em cima. Ó. E de verde, um cone também tem um vértice aqui, ó. Cone. Tá joia? Número 2 é uma resposta pessoal. Depois vocês me mandam foto, tá? Veja outros castelos de areia. Escreva o nome dos sólidos que você identifica
em cada um deles. Quais sólidos vocês estão identificando na cena, na imagem, ó? Aqui já de cara tô vendo uma esfera, hein? Aqui eu tô vendo uma pirâmide. Quais outros sólidos que você identifica aí na imagem, hein? Escreva e depois me mande. Número 3. Na escultura abaixo, assinale P, ó, as formas que representam os poliedros, e NP, aqueles que não representam os poliedros. Que poliedros você identificou? Lembrando que os poliedros, ó, é aqueles que não rolam, olha aqui. Certo? Então, pausem o vídeo, que a gente vai fazer a correção. Apesar que o número 1, a gente já fez juntos, né? Olha lá, ó. O número 3. Os poliedros identificados. Os poliedros identificados, assinalados com P, são o cubo e a pirâmide, é aqueles que não rolam. Todos os corpos arredondados são não poliedros, que nós assinalamos como NP, são conhecidos como o cone. Identificar o cone aqui, ó, dá para ver bastante, ó. E a esfera, tá ok? Então, pessoal, vamos lá para a última página da tarefa de casa. O exercício 4 da página 60 é a nossa última página, tá? Como eu falei para vocês que a página 55 e a 60 eram parecidas, então para vocês escolherem os cômodos diferentes, tá? Observe os objetos da sua casa, escreva no quadro o nome de alguns deles, que lembra as formas dos sólidos geométricos indicados a seguir. Paralelepípedo, que lembra uma esfera, qual objeto que lembra um cilindro e qual objeto que lembra um cubo, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Me entrega essa atividade de hoje, dia 12 de junho, na segunda-feira, tá? Dia 15. Combinado? Sem pressa, com muita tranquilidade, tá? Faça com calma. E vai ficar aí uma sugestão de atividade para vocês fazerem, tá bom? No vídeo ela faz com canudo os sólidos geométricos, mas eu sempre fiz com palito de dente. Também fica uma opção. Vocês terão que ter só a massinha, tá bom? E depois, se quiser me mandar o vídeo, fica a dica aí. Tudo bem? Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau. Os baixinhos foram apresentados pelos alunos a geometria espacial, os poliedros. E eles montaram a base de canudinho, base aresta, canudinho e suas vértices de massinhas. Vamos agora com a apresentação do aluno mostrando o que foi estudado. Primeiro aluno, como chama essa geometria que você fez espacial? Pirâmide triangular. Pirâmide triangular. A pirâmide triangular, ela tem quantas faces? 1, 2, 3, 4 4. faces. E tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. E tem quantas vértices? 1, 2, 3, 4 arestas. A face delas são representadas de... Triângulo. São triangulares. Muito bem. Vamos agora passar para o próximo aluno.
o poliedro. Qual o nome desse poliedro? Retângulo. Poliedro retangular. E quantas faces nós temos nesse poliedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantas arestas nós temos nesse poliedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Quantas vértices nós temos nesse poliedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Suas faces são como? Retangulares. Suas faces desse poliedro são retangulares. Mostre para mim as faces desse retângulo. Onde que estão? Isso, muito bem. Vamos passar por outro poliedro do nosso outro aluno. Qual o nome desse poliedro que você fez? Cubo. O cubo. O poliedro cubo, ele tem quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Muito bem. Quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As faces desse poliedro são formadas de como? Quadrados. Em quadrados. Muito bem. Parabéns pelo desempenho de vocês. Só alguns alunos nós vimos agora. Parabéns pelo desempenho de vocês. E continue assim nessa integração no estudo.